Então, menina, na hora de a gente preencher um bordado, bate aquela dúvida: que ponto de preenchimento eu vou usar? Eu também passei por isso, tá? E é natural a gente ter essas indecisões aí na hora de escolher os pontos de bordado. Principalmente no preenchimento, né? Que é algo tão chamativo, assim. O preenchimento, ele dá aquele colorido, né? Ele chama atenção. Então, quais são os cuidados que a gente deve tomar nesse momento? Vamos ver na aula de hoje, aprendendo 4 pontos de preenchimento de bordado diferentes, bem simples e fáceis de fazer. Ótimo para iniciantes, tá? Mas para quem tem experiência também. A gente pode soltar muita criatividade, criar lindos coloridos, lindas estampas com estes pontos. Eu vou mostrar para vocês nessa aula. Então vamos aprender o ponto haste, a preencher com ponto haste, com um ponto reto. Vamos usar apanhado romeno e vamos usar também o ponto cheio, bem conhecido, né, pela gente, mas vamos usar aí de um modo diferente, tá? Então, bora para a aula. Eu escolhi nessa aula de passo a passo trabalhar o desenho do balãozinho junino porque ele é muito fácil de fazer e você pode desenhar aí na sua casa, então não depende de um risco de bordado para a gente fazer essa aula. Vou mostrar para vocês como fazer. Você pode usar uma reguinha dessas de gabarito que tem formas geométricas. Então vamos escolher a forma do triângulo e vamos desenhar um triângulo em cima e outro virado com a pontinha para baixo, um encostadinho no outro. Olha que simples. E a gente já consegue aí um losango, né? A forma do balão. Juntamos a ponta de cima com a de baixo, uma linha reta, e temos 4 áreas no tecido para a gente trabalhar preenchimentos diferentes, né? Vamos ali colocar um enfeitezinho do lado. Isso aí você pode inventar a sua maneira, tá? Então eu fiz ali os meus riscos que eu quis fazer. Bem à vontade, gente. É legal fazer essa experiência no bordado, viu? De vocês trabalharem o desenho de vocês. Olha lá, vamos usar uma linha matizada, tá? No anterior eu usei amarelinho, vou usar matizada. No outro quadriculado eu vou usar rosinha, ali o verde em cima e vou mudar ali o tom de azul, né? Todas essas cores vou deixar um link na descrição para vocês, tá? Olharem a descrição técnica. Para quem é iniciante, eu sei que a maioria conhece a linha de meada, né? Mas cuidado no puxar. Puxem sempre a parte do fio de dentro para não enrolar, né? E eu vou trabalhar com 3 fiozinhos de meada. Essa nossa meada, ela tem 6 fios. Então eu vou dividir ela no meio e vou mostrar para vocês, aproveitar para mostrar como é que eu faço para desenrolar a linha, né? Tem várias formas de fazer, tá? Tem pessoas que preferem puxar. Eu prefiro desenrolar. Então eu venho assim, ó, desenrolando bem devagar, tá? Já venho ajustando ali os fiozinhos da linha, para ela já ficar assim mais comportadinha, não ficar tão enroscada, né? Já facilita na hora de bordar, ela já fica bem assim, soltinha, né? Então, gosto de deixar, de desenrolar ela assim, tá? Então, separo a metade e ali a outra metade. Uma outra coisinha que eu faço também é usar a cerinha de abelha. Eu vou deixar o link na descrição de cerinha de abelhas para vocês olharem, tá? É bem legal de vocês conhecerem que existe e é muito prático, ajuda bastante na hora da gente passar o fio, né, de bordado pelo olho da agulha. O olho da agulha é aquele orifício, aquele buraquinho, né, que tem ali atrás da agulha para a gente passar a linha, tá? Com relação ao arremate no tecido, eu vou usar o nó de costureira, bem simples de fazer, tá? Como eu tô mostrando para vocês ali, ó. Sempre importante para quem é iniciante, tá chegando aqui no canal agora, né, saber sobre esses procedimentos, tá? Então, vamos ao ponto haste. Nosso primeiro preenchimento será com ponto haste. Ó, comecei na linha do desenho, né? E dei uma distância. Vou voltar a metade dessa distância. Estão vendo que eu voltei com a agulha ali no meio da distância? Olha lá, ó, bem no meio, deixando a linha para cima, tá? Agora eu vou continuar o bordado pela linha do desenho, só que eu não vou colocar a distância inteira, eu vou colocar metade da distância do ponto para frente, tá? Então, vou lá, ó, boto a linha para baixo, né, pro verso do tecido,
e volto bem encostadinho no último ponto, ó. Estão vendo? Metade da distância. E sigo assim, fazendo o contorno do desenho. Qual é a vantagem do ponto haste? Bom, a minha experiência, tá? O ponto haste, ele além de ser muito simples de fazer, ele traz uma textura muito bonita para o bordado, para o preenchimento, vocês já vão ver. Aí, nesse caso, eu vou preencher com linhas paralelas, eu vou e volto, eu vou indo e voltando, em carreirinhas de linha, tá? Você pode também fazer circular, você pode contornar todo esse triângulo e ir de fora para dentro contornando, tem várias formas de você fazer. Eu tô virando ali, o meu bastidor tá no suporte por enquanto, tá? Mas você pode segurar o bastidor na mão também, tá? Ou até bordar sem o bastidor, se você preferir, não tem problema nenhum, tá? Então, olha lá, eu virei o bordado e fiz o mesmo movimento do ponto, ó. Estão vendo? Trazendo ali a metade, voltando, tô trabalhando o ponto haste. O último pontinho, trabalhem, tá, pessoal? O último pontinho e deixam a agulha lá pro verso tecido. E agora, viro o bastidor novamente. Eu vou virando o bordado. Eu gosto de fazer assim, tá? Quando tô trabalhando com linhas paralelas, né? Em carreiras de ida e volta, tá? Mas você pode ficar à vontade para fazer como quiser. Importante também prestar atenção se você tem a mão direita dominante ou a mão esquerda dominante. Eu tenho a mão direita dominante, então é um bordado mais para quem tem a mão direita dominante, destro, né? Quem for canhoto, canhota, tem a mão esquerda dominante, vai fazer esse movimento de modo espelhado, tá? Eu vou deixar vídeos aqui para vocês orientando sobre isso, tá? No card e na descrição, tá bom? Para a gente não cometer nenhuma falha aqui, né? Não deixar dúvida nenhuma. Olha só que simples que é. Já tô na metade do preenchimento. E estão vendo a textura acontecer, aquela textura de, assim, é uma textura assim, fica um pouco rústica, parece assim uma cestaria. Fica muito bonita essa textura. Uma coisa importante de prestar atenção é que quando a área do desenho vai diminuindo, vai chegar num ponto ali, numa situação, que você já não consegue mais fazer um ponto haste. Então, eu vou fazer pontos retos ali, ó. Estão vendo? Saio do verso para frente e entro direto, ó. Estão vendo que eu fechei com um pontinho reto? Bem tranquilo? Olha lá. Finalizei com o último pontinho, pronto. Viram? Então, essa sensibilidade a gente tem que ir desenvolvendo, né? Quando a área tá grande, quando a área vai diminuindo, como é que eu posso fazer para terminar esse preenchimento, né? O ponto reto, nesse caso, é bem legal, tá? Pra gente finalizar essas áreas bem minúsculas. E agora, o segundo preenchimento, a base dele é feita com ponto cheio, né? E depois a gente vai colocar uma decoração por cima do ponto cheio. Ponto cheio, gente, é como vocês estão vendo aí, ó. É praticamente o ponto reto ou lançado, um do ladinho do outro, bem encostadinho, tá? Seguindo o quê? A linha do desenho. Eu saio na linha do desenho e entro na linha do desenho, seguindo o contorno, tá? Também não tem mistério. Pode ser um formato redondo, pode ser um formato de formas orgânicas, né? Com linhas bem sinuosas, bem curvas. Agora, uma coisa importante, ó, que às vezes fica um espacinho, estão vendo? Você pode voltar e preencher, olha lá. Se você achar que ficou um espacinho entre uma linha e outra, volta e preenche. Não deixa o espacinho do tecido aparecendo não, tá? A não ser que você queira, que isso faça parte do seu projeto, tá? Outra postura ali, ó, de mão e de agulha, é trabalhar com a agulha assim na horizontal, estão vendo? Ó, como é que eu tô fazendo? Já entra e sai direto, ó, na linha do desenho ou leva na vertical. Então, tem várias formas de se trabalhar o bordado, e isso também é importante da gente ter consciência, que cada um desenvolve um jeito, né? Você que é iniciante, não se preocupe tanto com isso, procure sentir, assim, o máximo de conforto possível na hora que você estiver bordando. Se você está confortável, se a luz está boa, se você está segurando o tecido bem, né? Tudo tem que estar confortável para você se sentir bem nas suas primeiras práticas de bordado. Olha lá, tô finalizando
Olha que bonito que tá ficando, bem fechadinho, né? Então, a textura do ponto cheio, ela é mais acetinada, mais lisa, né? Uma textura bem bonita. Outra coisa, gente, ponto cheio é para áreas pequenas, tá? Áreas muito grandes no bordado, não é legal usar o ponto cheio. Aí depois, o último preenchimento, que nós vamos usar o apanhado romeno, ele é ótimo para isso, tá? Eu vou mostrar para vocês. O terceiro preenchimento, viram que eu quadriculei ali, ó? Eu peguei a régua e fiz um quadriculadinho, tá? Eu perdi, na realidade, essa parte do vídeo. Achei que estava gravando e não estava gravando. Mas eu vou mostrar para vocês, ó. É simples, é só quadricular com a reguinha, né? E daí, assim, essa primeira parte eu já bordei. Então, eu vou mostrar, ó. Bordo um quadrado, o outro deixa em branco. Bordo um quadrado, o outro deixa em branco. Bordo um quadrado, o outro deixa em branco, né? E vou assim, alternando, ó. Estão vendo? Aonde eu bordei, daí eu deixo em branco e vice-versa. Então, eu vou fazendo esse quadriculadinho assim. Agora eu venho com uma cor de tom mais escura, tá? Ou um tom mais escuro, ou um tom mais claro, ou um tom contrastante. Você vai escolher, né? Pode usar o restinho de linha que tem aí na sua casa. Aí eu estou preenchendo com um ponto reto ou lançado, né? Ah, é ponto cheio, Rê? É como se fosse um ponto cheio, só que é de tamanhos menores, né? Então eu digo que é uma criação, né, de uma estampa. Nós criamos uma estampa de bordado, uma estampariazinha com pontinhos retos, né? Com quadradinhos bordados de pontinhos retos. Ficou bem legal esse efeito, né? Eu queria trazer essa ideia para vocês também, de como é, assim, possível da gente criar coisas diferentes no preenchimento, só com pontos simples e essenciais do bordado. Ponto reto, gente, é o ponto mais simples que tem para fazer, né? A agulha entra e sai do tecido e acabou, tá feito ponto reto, né? É muito simples. E olha o que a gente é capaz de criar com o ponto reto. Muita coisa, né? O ponto matiz, por exemplo, é ponto reto, né? Um do ladinho do outro, de tamanhos diferentes. Aliás, eu vou deixar o vídeo para vocês no final dessa aula. Eu vou deixar o vídeo de um ponto matiz bem legal para quem é iniciante assistir também, tá? Vale demais. Que é um preenchimento lindíssimo, né? Preenchimento da fogueirinha que vocês estão vendo nessa amostra de pontos de bordados juninos que a gente está fazendo esse mês, né? Então, olha como tá ficando bonito, ó. Aonde a área é bem pequenininha, eu só fiz um pontinho reto, olha lá, ó. Então, é o que eu falei para vocês, essa sensibilidade de saber a hora que eu tenho que colocar pontos maiores, a hora que eu tenho que colocar pontos menores, a hora que eu tenho que colocar uma quantidade de pontos maior, ou que eu tenho que colocar um pontinho só. Isso você vai adquirindo com a sua prática, né? Com a sua experiência. O que é importante? Importante é você não ter receio, não ter medo. Não existe assim, tem muita gente que fala, né? Como é que eu faço para escolher o preenchimento correto, preenchimento certo para o meu bordado? Não existe preenchimento certo. Existe o preenchimento ideal e adequado, né? E você tem que levar em consideração os pontos de bordado que você conhece, a sua prática, a sua experiência, o seu conhecimento, né? E principalmente respeitar o seu processo de aprendizagem no bordado, tá? Essa aula é especial para quem é iniciante, que está querendo preencher o seu bordado e ainda não conseguiu preencher. Gente, é para encorajar vocês, tá? Peguem a agulha e a linha e façam. Façam com um ponto que vocês conhecem, tá? Com um ponto de bordado que vocês se sentem seguras em fazer. Isso é muito importante, tá? A gente quebrar esses bloqueios com o bordado e esses medos. Olha que legal que ficou. Eu fiz ali, ó, no anterior eu fiz na vertical, estão vendo, ó? Ali o nosso eu fiz horizontal, mudei a direção, tá? Isso é legal também da gente estar observando. Agora sim, vamos decorar o nosso ponto cheio com ponto reto lançado. Olha só, comecei ali da distânciazinha do meio, né, maior, e depois fui fazendo ali pontos retos paralelos. Olha que legalzinho que ficou, né? Muito bonitinho. Vamos agora ali, ó, ao ponto lançado, o ponto apanhado romeno, tá? O ponto apanhado romeno,
você vai usar, ó, na distância maior, na longa distância, estão vendo, ó? Vamos até o finalzinho ali do nosso triângulo e voltar. Vamos voltar por dentro ali, da parte de dentro da linha. Olha só. Viram? E a linha tá por dentro, né? Da haste que a gente fez. Agora vamos botar a linha por fora. A gente vai apanhar essa haste, tá? Por isso, ponto apanhado romeno, né? A gente apanha essa haste. E qual é o objetivo desse ponto? Olha, esse ponto, gente, ele é muito bom para você preencher quando você tiver áreas grandes, grandes mesmo no bordado. Então, ele é um ponto para você fazer hastes bem grandes, tá? Então, você vai fazendo essas hastes apanhadas, né, com esses pespontos, do modo como eu tô mostrando para vocês, ó. Entrei, agora eu vou sair bem do ladinho, olha lá como é que é, ó. Bem do ladinho, aí encosto, né, a haste, ó, bem do ladinho, faço um ponto, ó. Estão vendo que tá entre as hastes ali? Agora eu vou pro lado de fora e entro entre as hastes, olha lá. Eu vou apanhando uma a uma, ó. Vocês viram que legal? Bem bacana, né? Então, agora eu vou seguindo a linha do desenho, né? E vou preenchendo toda essa área com bastante tranquilidade, ó. Bem simples. O que vocês estão achando? Ó, é hora de vocês deixarem um like e comentarem agora, tá? O que vocês estão achando dessa aula de preenchimento para iniciante? Quero também que vocês coloquem aí, se vocês puderem, tá? Qual é a dificuldade maior de vocês na hora de preencher? Se é escolher o tipo de preenchimento, né? Se é conseguir fazer o ponto um do ladinho do outro. Qual é a sua maior dificuldade? Olha lá, ó, no finalzinho da área, o que estamos fazendo? Ponto reto de novo, ó. Não preciso mais fazer haste para apanhar porque a área tá pequenininha. Estão vendo? Não tem mais necessidade de ficar segurando aquela haste lá, ó. Ó, terminei com pontinhos retos, viu? Então, assim, prestem atenção, tá? Neste caso aí, de formas geométricas do losango, que a gente está fazendo, né? Bem importante de prestar atenção nessa parte dos pontinhos retos no final da área. Agora, gente, vamos terminar os detalhezinhos? Esse ponto é bem conhecido por quem é iniciante, o ponto atrás, né? Olha só, ponto atrás ou ponto trás, bem simples. Então, a base desses enfeites laterais foram feitas com um ponto atrás. Eu usei a linha azul escura e depois nós vamos trabalhar a decoração sobre o ponto atrás. O ponto atrás ele é muito bacana, por quê? Porque você pode estar trabalhando com o chuleado ou com o enlaçado. Eu já vou mostrar para vocês essa diferença. Tem gente que já sabe, né? Porque eu falo bastante do chuleado e do enlaçado aqui no canal. Porque é assim, ó, uma possibilidade muito criativa, sabe? Para você experimentar novas ideias, novas padronagens aí no bordado. É bem legal. Dá para preencher também com esse ponto, viu? Tá? Mas a gente está fazendo ali no contorno, né? Então, olha só. Esse é o movimento de enlaçar. Ó, eu subo com a agulha e desço. Vai e volta, ó. Ó. Vim por um lado e depois vou para o outro. Então, esse movimento é o movimento de enlaçar no bordado, tá? Diferente do chulear, que daí depois, nos outros enfeites ali embaixo do balãozinho, nós vamos chulear. Aí vocês vão ver como vai ficar bacana. Olha, que simples que é, né, gente? E deu um efeito tão legal. Eu gostei tanto da linha matizada. Ah, uma coisa interessante também, tá? Que eu tenho que comentar com vocês. Essa linha que eu tô usando para enlaçar, ela é linha torsal, tá? Ela não é linha de meada. Ela é linha de cordãozinho, tá legal? Então eu usei, olha só, 2 tipos de linhas diferentes. Isso é muito legal também, tá? Para quem é iniciante, experimentar, misturar os tipos de linha. Tá? Dá um efeito muito bacana no bordado, né? A gente chama de arte final
né? Que é quando a gente olha assim o resultado final, né? A arte final do trabalho, que é quando a gente dá o acabamento no trabalho, é muito legal da gente usar linhas diferenciadas, tá? Olha que bacana que ficou. Eu não sei, eu gostei bastante, né? Quero saber se vocês estão gostando também, hein? Ó, me contem, hein? Quero saber. Deixa o coração aí quem tá gostando. Olha só, gente, agora vamos chulear. O chuleado é diferente. Você escolhe uma direção para a agulha e segue sempre com a mesma direção, ó. Eu tô entrando sempre de baixo para cima, estão vendo, ó? Eu não mudo a direção. No enlaçar, eu mudo. No chulear, eu não mudo. Eu vou seguindo até o final com a mesma direção da agulha. Olha lá. Muito bacana, né? Eu adorei esses detalhezinhos. Lembra o ponto pirulito, não é mesmo? Sabe que é o ponto corrente, né, de base, e daí a gente faz o chuleado, é o ponto pirulito. Só que ao invés de ser ponto corrente, eu usei o ponto atrás, né, como base. O ponto corrente, ele fica um pouquinho mais larguinho, né? Então, a gente finaliza essa primeira parte. Agora sim, gente, tem um detalhezinho que é bem legal, uma ideia bem bacana, para vocês usarem aqueles fiapinhos de linha que sobram. Olha só. Guardem esses fiapinhos, olha que legal. Você pode estar colocando esses detalhezinhos nos seus bordados, né? Às vezes usar em cabelinhos ou, sei lá, onde a sua criatividade mandar. Aí eu coloquei embaixo, lá no balãozinho, como se fosse fitinhas também, ó. Peguei o restinho das linhas, né? Dos cortes de linha, ó, ajustei como eu queria. Pode dar um pesponto ali em cima também para segurar, né? Eu só coloquei assim porque, como é só uma amostra de bordado, não me preocupei muito em prender, tá? Vai pro meu cenário de parede, então tá tranquilo. Mas se você quiser, pode dar um pespontozinho ali no meio, tá? Bem ali no meio, onde eu apertei agora, ó. Então, gente, vocês podem aproveitar os restinhos de linha e trabalharem aí como vocês quiserem, tá? Bem livre mesmo. Quero saber se vocês vão fazer essa prática aí na casa de vocês. Indico para vocês assistirem esse vídeo que está aparecendo aqui. É um vídeo que vai te ajudar a tirar as dúvidas de vez da sua cabeça na hora de escolher o ponto de contorno para usar no seu bordado. São 7 minutinhos, vale a pena, pode fazer bastante diferença aí na sua prática, viu? Então, muita saúde, alegria e paz no coração de todos nós e até a próxima!